eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui mostrar para vocês quais foram os livros que eu mais gostei de ler nesse ano de 2018. Agora no fim do ano, bastante gente me perguntou qual foi o meu livro preferido, o que eu indico e por aí vai. E aí eu fiz um top 10 livros lidos de 2018. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo no botãozinho e inscrever-se. Vocês também podem me mandar sugestões de temas, de vídeos, de livros, pedidos de orientação e o que mais vocês quiserem através do e-mail afabiporei@hotmail.com, e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? E quase todos esses livros já tem resenha aqui no canal, e à medida que eu for apresentando para vocês, eu vou deixando o link aqui da resenha que eu fiz do livro para vocês saberem mais sobre ele. E eles não estão colocados aqui numa ordem de preferência, do 10º ou top, aleatoriamente, porque cada um tem um estilo bem diferente do outro. E um desses top 10 que eu li, que eu gostei demais, foi o livro Crer ou Não Crer, que foi escrito pelo padre Fábio de Mello e o Leandro Carnal, que era o encontro entre um padre católico e um ateu filósofo, e é um livro bem interessante, porque neste livro cada um dos dois coloca o seu ponto de vista e é uma discussão muito saudável sobre religião, fé, comportamento, e é muito legal porque o padre Fábio de Mello acaba até puxando um pouco da orelha das pessoas que se dizem exemplos e na verdade na comunidade acabam sendo pessoas rudes, arrogantes, egoístas, e sobre hipocrisias nas religiões. É um livro um tanto quanto polêmico, eu fiz resenha dele aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima, e foi um dos livros que eu gostei muito de ler e super recomendo. Depois desse livro, o Leandro Carnal fez uma outra parceria, dessa vez com a Monja Coen, e também ele, como ateu, conversando com ela sobre o budismo, mas ainda é um livro que eu não li, mas tenho pretensões de ler agora em 2019. Segunda opção do meu top 10 é o livro Viver em Paz para Morrer em Paz, que foi um livro que eu li na metade desse ano, que é do Mário Sérgio Cortella, e eu gosto muito dos livros dele porque eles me trazem uma reflexão sobre moral, ética, sobre assuntos cotidianos que muitas vezes passam despercebidos e a gente acaba tomando muitas das nossas ações de forma automática, sem pensar sobre as nossas ações por trás, sobre os nossos pensamentos por trás de cada ação. Então é um livro que faz bastante refletir sobre a nossa comunidade hoje, sobre convivências, relações interpessoais. Então foi um livro que eu gostei demais. E nesse momento eu tô lendo um outro livro que eu nem terminei de ler o livro, mas eu já vou colocá-lo aqui também como um dos top 10, que é o livro A Filosofia Explica as Grandes Questões da Humanidade. E aí ele vai falando sobre desde o Homo sapiens e hábitos que nós como seres humanos cultivávamos de acordo às nossas necessidades lá nas antigas, e como funcionava mais ou menos aquele pensamento. Muitas das coisas que nós vivenciamos hoje são coisas já feitas, já repetidas no passado. Muitos motivos dos quais a gente faz o que faz vem em decorrência dessa cultura, e como a gente pode mudar a cultura do ódio, questões sobre ética, como ele sempre traz à tona, sobre sentimentos, sobre vários assuntos pra gente racionalizar. A minha sugestão número 4 deste top 10 é o livro 108 Contos e Parábolas Orientais, escrito pela Monja Coen. Muita gente, na época que eu li esse livro, que eu postei que eu tava lendo esse livro, ficou meio chocado, porque eu tava lendo um livro de uma monja de uma linhagem de budismo diferente da que eu pratico. Porém, a gente tá falando de parábolas. Parábolas nada mais são do que histórias que têm um fundo moral, têm uma lição moral no final, e parábolas são sempre legais, independente da religião que for. Eu mesma, como a maioria já sabe, eu
cresci numa família católica e uma das coisas que eu gostava muito eram as parábolas, justamente porque no final de uma história tinha aquela moral e essa lição moral, assim, era uma coisa que eu gostava muito e era de uma forma fácil de interpretar. E da mesma forma, Monja Coen traz esses contos e reflete depois sobre eles, analisa sobre cada aspecto, e é bem legal porque fala de coisas como sofrimento, sentimento, família, diversos assuntos cotidianos que trazem uma reflexão mais profunda, que com certeza vão alimentar aí a sua sede de elevação espiritual, digamos assim, porque afinal de contas tem bastante história boa, traz bastante coisa positiva, traz bastante lição boa e é isso que importa. Um outro livro, que é a quinta sugestão desse meu top 10, é um livro do Leandro Carnal também, intitulado Todos contra Todos. E eu li esse livro principalmente porque esse ano estávamos em ano de eleição e comecei a ver muitas intolerâncias, pessoas brigando muito em redes sociais, isso me entristeceu demais e calhou de ser nesse período que eu comecei a ler esse livro, e ele falava justamente sobre a dificuldade do ser humano de compreender as razões pela qual o outro pensa da forma que pensa, dessa nossa falta de empatia, de como muitas vezes por assuntos torpes como a própria política a gente acaba interferindo em relações que são duradouras. Tem gente que briga com a família, briga com os amigos do escritório e depois passa a eleição e todo mundo, o time que perdeu tem que pôr o rabinho entre as pernas e fica aquela coisa. E é muito chato. E ele vai contando também sobre a história do nosso país e sobre a nossa postura acerca da corrupção, qual é a nossa parcela de culpa, qual é a história da corrupção ao longo da nossa história. Então é um livro que aponta bastante o dedo para as nossas falhas e é um livro que eu super recomendo porque eu acredito que se a maioria das pessoas lessem esse livro, refletissem sobre ele e a partir dessa reflexão mudassem as suas ações, o mundo seria um lugar muito mais bacana, porque a coisa que mais se preza, que se prega é respeito, no entanto, é a coisa que a gente menos vê acontecer. E esse livro é um puxão de orelha muito bom pra gente refletir sobre esses assuntos. Tem dias que eu gravo o cachorro da vizinha lá o dia inteiro, é um negócio. Esses 5 primeiros livros que eu citei aqui, eu li em versão e-book. Muitas pessoas me perguntam como é ler no Kindle, mas eu não sei porque eu não tenho um Kindle. Eu leio num iPad, o meu é a versão 3, ele é antigo, mas é nele que eu leio os meus e-books. E agora, os 5 livros físicos que eu tenho aqui em casa. O primeiro deles, que é a 6ª sugestão de top 10, a 6ª sugestão desse top 10 foi o primeiro livro que eu li em 2018, que é esse livro aqui, o Beleza Feita em Casa, que é para você fazer os seus próprios cosméticos veganos. Lembrando aqui que eu não sou vegana, eu sou ovo-lacto vegetariana e sempre que eu tenho a possibilidade de optar por algum alimento que não tenha origem animal, eu prefiro. A parte da cosmética foi a mesma coisa. Depois que eu comecei a pesquisar sobre os cremes industrializados e vendo que a maioria deles, infelizmente, são de indústrias que testam em animais, eu tive a vontade de comprar esse livro para tentar cuidar um pouco de mim sem correr o risco de estar incentivando esse comércio, porque é bem triste. Então, acredito que você não precisa abolir tudo da sua vida, porque isso para muitas pessoas é muito difícil, às vezes impossível, mas acredito que cada coisa que a gente fizer em prol de poupar a vida de outro ser, eu acho que é super válido e isso já transforma a gente um pouquinho melhor do que a maioria das pessoas que não se preocupam com isso. E aí, deu pra ver que ele tem um monte de marcador aqui, isso aqui é tudo receita
que eu peguei para fazer. Algumas delas têm uns ingredientes que são difíceis de encontrar. Tem alguns itens que são mais difíceis, eu preciso até pesquisar, porque tem receita de creme para você fazer em casa, creme facial, tem receita de máscara, de umectação, tem bastante coisa. Então eu tenho gostado bastante de utilizar esse livro. Graças a ele eu também fiz alguns conteúdos pro canal sobre óleo de coco, óleo de rícino, a babosa. Então várias coisas eu tirei deste livro aqui. Falei também sobre argilas nesse ano de 2018, então é um livro que vale super a pena se você aí tem vontade de se cuidar um pouquinho mais, mas de uma forma mais natural, que não corra o risco de agredir nenhum ser. Então este é um livro muito legal. A minha 7ª sugestão do top 10 é o livro do Siri Prembaba, Amar e Ser Livre, As Bases para uma Nova Sociedade. E também tem vídeo dele aqui no canal. Siri Prembaba, ele fala sobre as diversas formas de amor, os diversos tipos de relacionamentos, seja numa relação conjugal, familiar, e ele vai destrinchando sobre a nossa cultura, quanto às nossas expectativas versus realidade da vida, sobre a gente buscar felicidade e, sobretudo, sempre tentar respeitar e enxergar a dificuldade do outro para que a gente procure amar a todos sem limite. Então é um livro muito bonito, fala justamente sobre o mundo dos afetos, então é um livro que aquece bem o coração. Gostei muito desse livro. O 8º livro é da minha autora preferida, Marta Medeiros, que é este livro aqui, Um Lugar na Janela 2. Eu não tenho o primeiro eu peguei emprestado e aí eu comprei esse segundo, e como vocês sabem, eu adoro viajar e ela vai contando diversas histórias sobre várias cidades. Então nesse livro ela fala sobre Londres, Tailândia e Camboja, Cascais, México, Sicília, Miami, Rio, Uruguai, sul da França e Nova York. E é muito legal porque ela tem uma forma muito leve, muito gostosa de contar até perrengues, e são fatos bem engraçados, coisas que acontecem quando a gente vai viajar. E isso é muito legal, eu viajo junto com ela, e sempre que eu termino um livro da Marta Medeiros, eu termino esse livro inspirada. Tanto que a minha 9ª sugestão deste ano também é um livro da Marta Medeiros, que foi o lançamento dela deste ano, que é o livro Quem Diria Que Viver Ia Dar Nisso. E aí, isso aqui são alguns dos que eu mais gostei, e tem muito texto bom, assim. Se eu não coloquei um adesivinho dentro, tá riscadinho com lápis, dependendo se eu tava lendo no metrô e não tinha notinha adesiva. Mas é um livro que fala sobre absolutamente tudo. Então, falando sobre temas como política, religião, relações pais e filhos, cotidiano, vizinho chato. A Marta Medeiros sempre traz um olhar bem leve sobre qualquer assunto, e é muito difícil não se identificar, porque afinal de contas Marta Medeiros mais uma vez mostra que ela é gente como a gente, e isso é muito maravilhoso. Rola uma identificação muito grande minha nos textos da Marta Medeiros, então eu super recomendo. Eu tenho diversos livros dela e gosto de todos, assim, seria muito difícil pra mim escolher um preferido da Marta Medeiros. E o último foi um dos livros que eu fiz resenha agora no final do ano, que eu citei como um bálsamo para a alma, que é o livro Poesia que Transforma, do Braulio Bessa. Para quem não conhece o Braulio Bessa, ele é um poeta, e ele, toda sexta-feira, ele tem um quadro no programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo, onde ele faz uma literatura de cordel, ele recita, e é muito bonito, e ele tem cada texto incrível, ó, tem um monte de notinha aqui de textos dele. No vídeo que eu fiz da resenha desse livro, eu cito várias passagens, as minhas preferidas, então se você ainda não viu, também vou deixar linkado aqui em cima. Super recomendo, adoro esse livro, e já tô louca pra ler o primeiro, que é o Poesia com Rapadura, mas tá esgotado em todas as livrarias, já tem mais de um mês que eu tô procurando e não acho. Mas é uma meta agora para 2019. Então, esses
foram o top 10 livros de 2018. Infelizmente, como eu falei, eu não li tantos livros quanto eu gostaria, porque eu li bastante revista, li bastante jornal de outros assuntos, mas temos novas metas literárias agora para o ano de 2019, que no meu caso é ler um livro ou revista por semana. Além disso, todo mês eu quero testar também um gênero literário novo para sair um pouco da minha zona de conforto, ver se eu descubro novos autores, acho isso super legal. Então, se você aí tem um gênero bem diferente do que você já viu eu lendo aqui no canal e quiser me mandar uma sugestão, me escreve aqui embaixo que eu vou adorar saber, mas por favor, não me manda tipo trilogia, séries muito longas, eu quero uma coisa mais curta. Por favor, tá bom? Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham um ótimo ano novo, um 2019 maravilhoso, cheio de objetivos e com esses objetivos firmes e fortes, focados, vocês consigam se reerguer dia após dia rumo à concretização desses sonhos e que seja um ano de muitas realizações e de muito respeito, e de muita paz e de muita tolerância entre todos os seres, tá bom? Então é tudo isso que eu desejo e por esse ano é só. Um beijo, tchau, tchau!